Imagine um cenário onde os céus se abrem, e você é transportado para uma visão que desafia toda a lógica humana. Relâmpagos cortam o horizonte, criaturas angelicais de formas indescritíveis rodeiam uma glória divina tão intensa que chega a cegar. Essa foi a experiência de Ezequiel ao ser levado à presença de Deus Todo-Poderoso. Hoje, vamos desvendar cada detalhe dessa visão arrebatadora, uma das mais poderosas descritas na Bíblia. Se prepare, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você entende a glória e o poder divino. E no final deste vídeo, você vai descobrir como essa visão impacta diretamente a sua vida hoje. Não desgrude, porque isso é apenas o começo. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, em meio ao sofrimento do povo de Judá exilado na Babilônia, Ezequiel, um jovem sacerdote de linhagem levítica, experimenta algo extraordinário. Ele estava às margens do rio Quebar, uma das muitas ramificações do rio Eufrates, um lugar de dor para os exilados, mas que se tornaria o cenário de uma revelação divina única. A vida no exílio era dura, marcada pela opressão e pela saudade da terra natal, e muitos acreditavam que Deus havia se afastado completamente do seu povo. Porém, Deus tinha outros planos, e Ezequiel foi escolhido para ser o canal dessa mensagem poderosa. Enquanto Ezequiel meditava, provavelmente refletindo sobre as condições de seu povo e sua própria função como sacerdote longe do templo, os céus se abriram. O que começou como um momento comum transformou-se em algo sobrenatural. A expressão "os céus se abriram" é carregada de significado, indicando que a barreira entre o reino celestial e a terra foi rompida, permitindo que Ezequiel visse coisas que transcendem a compreensão humana. Ali, no meio de um lugar de desolação, Deus se manifesta, mostrando que ele não está confinado ao templo em Jerusalém, mas presente onde quer que seu povo esteja. A introdução da visão de Ezequiel é marcada pela frase, "E veio sobre mim a mão do Senhor". Essa expressão é repetida ao longo do livro, sinalizando que Ezequiel estava sob o poder direto de Deus, sendo preparado para receber e transmitir mensagens divinas. Era o início de uma jornada profética que desafiaria sua mente e espírito, mas também o capacitaria a ser uma voz de esperança e correção para um povo que precisava desesperadamente se lembrar de quem era Deus. Este primeiro capítulo prepara o palco para a visão que está por vir, conectando o contexto histórico e emocional de Ezequiel à grandiosidade do que ele está prestes a testemunhar. Mais do que uma introdução, é uma lembrança de que Deus, mesmo em meio ao exílio, nunca se esquece de seus planos e propósitos. No horizonte, uma tempestade começava a se formar, avançando com força e trazendo consigo sinais de algo além da compreensão humana. Ezequiel, em sua contemplação, descreve o vento tempestuoso vindo do norte, carregando consigo uma nuvem espessa e um brilho resplandecente. A cena era ao mesmo tempo assustadora e fascinante, como se o próprio céu estivesse se abrindo para revelar o poder e a glória de Deus. Relâmpagos cortavam o ar, e um fogo intenso emanava do centro daquela nuvem, irradiando luz em todas as direções. O vento, o fogo e a luz não eram elementos comuns, cada um carregava um significado profundo, apontando para a presença divina. O fogo, em particular, simboliza a santidade e o poder purificador de Deus, algo que seria um tema recorrente nas visões de Ezequiel. A luz brilhante representava a glória divina, impossível de ser ignorada ou compreendida plenamente pelos olhos humanos. Esta manifestação inicial era um prenúncio do que estava por vir, uma preparação para a revelação das criaturas celestiais e da própria glória de Deus. A tempestade não era apenas um fenômeno natural, mas um evento carregado de simbolismo. O fato de vir do norte é significativo, pois naquela época, o norte era associado a ameaças e juízos divinos. No entanto, para Ezequiel, era também o local de onde Deus escolheu manifestar sua presença, desafiando as expectativas humanas e lembrando que seus caminhos são muito mais altos que os nossos. A cena continuava a se desdobrar diante de seus olhos, cada detalhe reforçando a magnitude do momento. Este capítulo nos coloca no meio da preparação celestial para a visão central, mostrando que, mesmo em meio ao caos e ao desconhecido, Deus revela sua glória de maneira única e impressionante. A tempestade é mais do que um evento climático, é um chamado para prestar atenção ao que vem a seguir, um lembrete da soberania de Deus em todas as coisas. Enquanto a nuvem se aproximava, Ezequiel começa a distinguir figuras em seu interior. Ele vê 4 seres viventes, cada um com uma aparência única e sobrenatural. Cada criatura possuía 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. Esses rostos representavam a plenitude da criação divina. O homem como o ápice da inteligência,
o leão como símbolo de força, o boi como representação do trabalho e a águia como a majestade dos céus. Essa simbologia era poderosa e transmitia uma mensagem clara: Deus é soberano sobre todas as coisas. Além de seus rostos, as criaturas tinham 4 asas. Com 2, cobriam seus corpos em sinal de reverência, e com as outras 2, voavam, demonstrando a prontidão em cumprir as ordens divinas. Cada movimento dessas criaturas era perfeitamente sincronizado, como se agissem em total unidade, movendo-se sem virar, sempre seguindo a direção do espírito. Era uma visão que misturava ordem e mistério, revelando o controle absoluto de Deus sobre o cosmos. Abaixo desses seres viventes, Ezequiel descreve rodas impressionantes, chamadas de rodas dentro de rodas. Essas estruturas eram altas e aterrorizantes, brilhando como berilo, uma pedra preciosa translúcida. As rodas possuíam olhos em suas bordas, simbolizando a onisciência divina. Deus vê tudo e está em todos os lugares. O movimento das rodas estava conectado aos seres viventes, indicando que toda a criação divina opera em harmonia sob sua soberania. À medida que a visão se desenrolava, Ezequiel percebeu que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Isso reforçava a ideia de que nada acontece fora da vontade de Deus e que sua presença permeia tudo. A sincronia perfeita entre os seres e as rodas era um testemunho da ordem divina, mesmo diante do caos aparente do mundo. Acima dos seres viventes, Ezequiel vê uma espécie de firmamento cristalino, brilhando com um esplendor indescritível. Era como um teto de safira, refletindo a glória de Deus. Sobre esse firmamento, havia algo ainda mais glorioso, um trono de aparência deslumbrante, feito de uma substância semelhante a uma pedra preciosa. E ali, sentado no trono, estava uma figura que Ezequiel descreve como a semelhança de um homem. Essa figura brilhava intensamente, cercada por uma luz que lembrava o arco-íris, um sinal da aliança divina com a humanidade. A visão do trono era o ponto culminante da experiência de Ezequiel. Ele estava diante da glória de Deus, uma manifestação de sua santidade, poder e misericórdia. A luz que emanava dessa figura não apenas iluminava, mas também comunicava algo profundo: Deus é luz, e nele não há trevas. O arco-íris ao redor do trono era um lembrete da promessa de Deus a Noé, um símbolo de esperança mesmo em meio ao julgamento. Diante de tamanha glória, Ezequiel não teve outra reação senão cair com o rosto em terra. Era um gesto de humildade e reverência, reconhecendo a majestade de Deus. Nesse momento, ele ouviu a voz de Deus falando diretamente a ele, chamando-o para uma missão que mudaria sua vida e a de seu povo. Deus o levantou como seu profeta, encarregado de levar uma mensagem tanto de julgamento quanto de restauração para os exilados. A visão termina com Ezequiel compreendendo que, apesar do sofrimento e da aparente distância de Deus, ele está presente e ativo. Sua glória não está limitada ao templo em Jerusalém, mas se manifesta onde ele desejar. Essa revelação trouxe não apenas temor, mas também esperança. Deus é fiel e continuará guiando seu povo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Com isso, a narrativa de Ezequiel nos convida a contemplar a majestade de Deus e a reconhecer que, em meio ao caos do mundo, sua soberania permanece absoluta. Ezequiel não apenas testemunhou a glória de Deus, ele foi transformado por ela. A visão das criaturas celestiais, das rodas cheias de olhos e do trono flamejante não era apenas para mostrar o poder divino, mas para revelar que Deus está em controle absoluto de tudo, até mesmo nos momentos mais caóticos. Mas agora eu te pergunto, o que essa visão significa para você? Será que estamos prontos para enxergar a presença de Deus em nossas vidas da mesma forma que Ezequiel viu? Não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar o impacto dessa visão em nosso mundo hoje e como ela pode transformar o seu relacionamento com Deus. Porque a história de Ezequiel não termina aqui, ela é apenas o começo de um chamado maior. Fique comigo, e vamos desvendar juntos os mistérios da glória divina.